Olá pessoal, tudo belezinha? Professor Marcos passando por aqui para conversar com vocês sobre o Oriente Médio, mas já sabe, né? Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, já dá um joinha, compartilha com aquelas pessoas que estão com um pouco de dúvida sobre o Oriente Médio. Eu tenho uma sensação de que a mídia está tentando fazer você não compreender a realidade dos fatos. E é por isso que eu vou desenhar aqui para te ajudar a compreender o contexto histórico, geopolítico, para aí sim você tirar as suas conclusões. Vem comigo. Nós vamos observar dentro dessa conversa 5 movimentos. O primeiro deles diz respeito a esse espaço aqui, ó. Aqui moravam os descendentes da tribo de Judá. Judá, lembra judeus, e esse povo que morava aqui praticava a religião judaísmo. Para eles, eu vou fazer um xizinho aqui, havia um lugar sagrado, e esse lugar sagrado chamava-se Jerusalém. Esse povo, descendentes da tribo de Judá, viveram aqui por muito tempo, até que nós vamos para o segundo movimento. O segundo movimento sai daqui, região de Roma, a expansão do Império Romano. O Império Romano chegará nessa região e vai fazer o quê? Vai expulsar os judeus que moravam aqui. Essa expulsão se chamará diáspora. É a saída dos judeus dessa região. Como saem os judeus, ficam os romanos, a religião matriz agora passará a ser o cristianismo. Para o cristianismo haverá um lugar sagrado. Esse lugar sagrado também será Jerusalém. Os romanos ficam aqui por um determinado tempo e quando começa a queda do Império Romano, os árabes que viviam aqui na Península Arábica começam a perceber a fraqueza, a fragilidade dos romanos e vão fazer então um movimento nesse sentido. Expulsarão os romanos daqui e agora quem passa a habitar essa área são os árabes. Os árabes darão nome para esse espaço aqui de Palestina. Agora temos Palestina, onde moram os árabes, e esses árabes praticam uma outra religião, que é o islamismo. O islamismo também terá um lugar sagrado, e esse lugar sagrado também será Jerusalém. Para o judaísmo, Jerusalém. Para o cristianismo, Jerusalém. Para o islamismo, Jerusalém. E isso vai agregar dentro da nossa história da geopolítica da região a passagem do século XIX para o século XX e o desenvolvimento de toda a lógica daqui. Nesse espaço que nós chamamos de Oriente Médio, haverá a ocupação francesa, haverá a ocupação inglesa e todo um desconforto promovido pelos europeus. Há, no pensamento árabe, uma certa repulsa aos europeus. Ponto. Mas passa-se a isso e chegamos no quarto movimento. O quarto movimento, século XX, mais ou menos na metade do século XX, 41 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Esse é o contexto que começa a dar um novo formato geopolítico aqui para essa região. É na Alemanha da Segunda Guerra Mundial que os judeus que saíram daqui expulsos pelos romanos e se deslocaram para a Europa, começam então agora a ser perseguidos por Adolf Hitler e exterminados. Chegará o fim da Segunda Guerra Mundial, milhões e milhões de judeus são mortos, tanto nos campos de concentração quanto no movimento da guerra propriamente dito. E o que vai acontecer? Termina a guerra, a Europa bastante destruída, a Alemanha arrasada, a ONU, nosso quinto movimento, vai promover então uma discussão sobre aqueles judeus que ainda estavam vivos. Porém, numa estrutura pior possível para o ser humano. Moribundos, aqueles que passaram dias e dias, anos, trabalhando esforçadamente nos campos de concentração, e
é preciso dar uma resposta para eles. A ONU, Organização das Nações Unidas, conversa com os europeus e os europeus falam: nós não queremos esse problema. Judeus passam a ser, pós Segunda Guerra Mundial, um problema. A Europa não quer os judeus. Vamos lá para a América, perguntamos para os Estados Unidos, a ONU fala: e aí, Estados Unidos, você vai querer ficar com os judeus? Os Estados Unidos falam: ninguém quer os judeus. Abre-se então uma discussão de que, poxa, e se os judeus voltassem para a terra onde eles viviam? Lá seria o lugar ideal para eles. Esse movimento de retorno chama-se sionismo. É a ideia de dar para os judeus um espaço próprio. A ONU vai promover então uma discussão para a criação do Estado de Israel. Há uma promessa de que os judeus terão um Estado aqui. O grande problema de tudo isso é que não houve uma conversa formal com os palestinos. Quem são os palestinos? Os árabes que moram nessa região agora. Essa região tem uma ocupação. Conversa vai, conversa vem, para minimizar o problema. O que é que os árabes palestinos vão fazer? Vão conceder um espaço no seu território para os judeus. Preste atenção nisso. Os árabes palestinos concedem um espaço para Israel, que agora é a nova promessa de ter um Estado de Israel, os judeus morarem aqui. Muito bem, resolveu parte do problema. Agora a gente vai para um próximo movimento, o sexto movimento, que foi chamado de Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias vai ser promovida por Israel, mais Estados Unidos. Israel vai fazer uma ofensiva contra a Palestina numa tentativa de recuperar, entre aspas, aquele espaço que era seu lá antes dos romanos chegarem e os expulsarem. O que acontece? Aumenta-se o poder dos judeus nessa região e os palestinos perdem parte do seu território. Inclusive, parte de Jerusalém passa para Israel. Nesse trecho aqui, confinados próximo ao Mar Negro, o que nós temos? Um grupo criado para resistir a essas ofensivas que chama-se Hamas. O Hamas, num tempo depois, num feriado chamado Yom Kippur, que é sagrado para os judeus, contra-ataca Israel. Israel novamente pede ajuda aos Estados Unidos e a guerra do Yom Kippur é vencida por Israel, que vai abraçar mais um trecho de terra aqui. Para concluir a nossa conversa, o que nós temos? Essa região aqui é uma região de disputa de longo prazo. Porém, o que é que está em jogo? Esse trecho aqui, do Mar Mediterrâneo, passando por aqui, que é o Canal de Suez, descendo pelo Mar Vermelho, saindo aqui no leste da Ásia, é a principal rota econômica da atualidade. China, Japão, Taiwan, os chamados tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, toda a produção e a matéria-prima sai por aqui para a Europa e para a América. A produção do petróleo dessa região sai por aqui, vem para a Europa e passa para as Américas. O interesse concreto e final é o seguinte: a China tem uma possibilidade de se tornar a primeira economia mundial. Se
de fato acontecer a criação do Estado de Israel, Israel passará a controlar o Canal de Suez. Israel é parceiro econômico dos Estados Unidos. O interesse nessa região perpassa a ideia de que Estados Unidos da América também tem um olho nessa região. No último domingo, o que acontece? O Hamas, ele ataca Israel e faz o quê? Chama o mundo todo para uma discussão novamente. Para mostrar que o povo palestino, que concedeu um espaço para os judeus por conta de um movimento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em que eles estavam retornando para sua casa, estão perdendo a sua terra para Israel. O Hamas chama o mundo para uma conversa. Nós ainda estamos aqui e nós vamos resistir. Cabe a você agora definir aí, no contexto geral da coisa, o que é certo e o que é errado, quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que tem um interesse por trás e qual é a lógica da geopolítica mundial hoje. Nenhuma morte, nenhuma guerra é justa. Agora, saber quem é que está por trás de tudo isso é a nossa responsabilidade. Espero ter ajudado vocês. Se gostarem, já deixa aí um joinha, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê numa outra discussão. Grande abraço.